A gente sempre acha que está preparado emocionalmente para algumas coisas na vida, até perceber que nem tanto, não é? Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número... Assim, as crianças irão descer. Quem ficará com elas hoje? Ok. Já oramos pelas crianças, então podemos deixá-las ir com a Rayane. Não, brincadeira. As crianças hoje ficarão com a Rayane. 1 Coríntios, capítulo de número 16. Nós leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Estamos assim encerrando a nossa série de exposições bíblicas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje, eu só queria saber se vocês estavam tão atentos assim. Então, já que vocês estão atentos, não é Romanos, nós estamos estudando 1 Coríntios, correto? 1 Coríntios, capítulo de número 16. Do versículo de número 1 até o versículo de número 14, diz assim o texto da palavra de Deus. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas. Entregarei cartas de recomendação, coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovaram e mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis, de modo nenhum, ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com o amor. Algumas vezes na vida você já ouviu aquelas histórias que você poderia dizer, seria cômico se não fosse trágico. E uma dessas histórias é a história de um pastor americano conversando com uma jovem da igreja dele acerca das dificuldades que ela estava enfrentando e tão entristecida como ela estava. O pastor Tim Keller saiu em determinado momento e deu atenção àquela jovem e começou a conversar com ela. E ela se voltou para o pastor e disse, pastor, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu sei e eu creio que de fato ele ressuscitou e subiu aos céus e ele voltará. Eu tenho o Espírito Santo habitando no meu coração e eu sei que eu sou filha de Deus. Mas de que vale todas essas coisas se eu ainda não tenho um namorado? Talvez essa seria a perspectiva de alguns desses membros da igreja de Corinto, se o apóstolo Paulo tivesse parado a carta dele no capítulo de número 15. Porque se você leu a carta, você vai observar que até o capítulo de número 15, Paulo está descobrindo as grandes
bênçãos, os grandes privilégios que os crentes de Corinto tinham, porque eles criam no Senhor Jesus Cristo. Paulo havia dito para eles que, porque eles creram, eles se tornaram membros do corpo de Cristo Jesus. Eles se tornaram membros da família de Deus. Eles haviam sido incluídos em um só corpo, e o capítulo 12 diz que eles eram membros do corpo de Cristo Jesus, onde o Espírito Santo habita. Depois, mais tarde, Paulo ainda escreveu para eles dizendo, olha, por que vocês acreditaram, por que vocês creram? Vocês receberam os dons espirituais. Cada crente é capacitado com um dom espiritual. Não existe um crente no Senhor Jesus Cristo que não tenha sido capacitado pelo próprio Espírito com um dom espiritual. Então, veja que grande privilégio vocês têm. E no capítulo de número 15, Paulo parece que atinge o ápice quando ele fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer, porque vocês são crentes, e por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vocês são participantes da vitória que Cristo obteve sobre a morte, o grande inimigo. E por causa da vitória de Jesus Cristo, vocês têm a vida eterna. É por isso que ele diz no versículo de número 54, que o cântico do crente será tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Cristo Jesus. É por isso que ele diz no versículo de número 51 e 52, que o destino do crente será a transformação, a glória. Ele terá um novo corpo, ele terá a impecabilidade, ele terá o privilégio de ver claramente o Senhor Deus. Mas agora, se Paulo tivesse parado no capítulo de número 15, os membros, os leitores dessa carta poderiam dizer o seguinte, mas o que isso significa? O que eu faço agora, no meu dia a dia, na segunda-feira, na terça, na quarta, no meu trabalho, na minha escola? Como que eu vivo esse evangelho? Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu o capítulo de número 16. Se você observar, o capítulo de número 16 parece que são questões corriqueiras. Uma coleta na igreja, do versículo de número 1 a 4. Uns planos de viagem que o apóstolo Paulo pretendia fazer, talvez até mesmo visitar a igreja dos Coríntios. Algumas dicas de relacionamento sobre se Timóteo for ter convosco. Ou, eu falei acerca de vocês para Apolo, mas ele não quer ir agora. Ou, mais tarde, ele termina dizendo, sejam vigilantes, sejam corajosos, em tudo vocês façam com amor. Parece que ele está dando assim aquelas últimas dicas. Os assuntos são assuntos corriqueiros da vida. É muito interessante que depois de falar do céu, no capítulo 16, Paulo volta à terra. Depois de falar sobre o extraordinário da salvação, ele volta para o ordinário. Como que você pode viver? Paulo queria que os seus leitores entendessem que o Evangelho e as grandes bênçãos do Evangelho têm o propósito de ensinar a mim e a você a lidarmos com as coisas dessa terra. Paulo queria que eu e você colocássemos os óculos do Evangelho e nós aprendêssemos a olhar para a vida ao redor sob a ótica do Evangelho. E que o Evangelho deve causar um impacto nos nossos valores, nos nossos relacionamentos, nos nossos planos e na maneira como nós sofremos. Então vejamos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse capítulo para mim e para você é como aquele que abraçou o Evangelho e que olha para a vida sobre a ótica do Evangelho deve lidar com o dinheiro. Versículo de número 4, Paulo fala sobre uma coleta que deveria ser feita. Eu não sei se você conecta na sua leitura bíblica, você vai conectando uma coisa com a outra, mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, houve um profeta chamado Ágabo, que em uma determinada ocasião profetizou que haveria de vir sobre todo o Império Romano, e especialmente sobre Jerusalém, uma grande fome. E os membros da igreja que estavam lá em Jerusalém sofreram de uma maneira mais intensa os efeitos daquela fome. Por isso o apóstolo Paulo, nas suas pregações, ele passava pelas igrejas gentílicas e dizia para eles, levantem, façam uma oferta para ajudar os irmãos que estão em Jerusalém.
E agora, Paulo diz para essa igreja, olha, eu irei ter com vocês, e quando eu for, eu espero que a coleta já esteja pronta. E que vocês nomeiem algumas pessoas de vocês para levar esta oferta para aqueles irmãos lá em Jerusalém. Paulo está falando sobre dinheiro. Mas é engraçado porque a Bíblia Sagrada fala muito sobre dinheiro, ela dá muita importância ao dinheiro. Se você observar, o próprio Jesus Cristo disse que o dinheiro ele tem uma força espiritual sobre nós, muitas vezes. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Dinheiro muitas vezes nos controla, é aquela força espiritual que nos domina, que mexe com os nossos valores, com os nossos desejos, com os nossos ânimos. A cabeça da pessoa muda quando ela tem muito dinheiro. Ou a cabeça dela muda quando ela não tem dinheiro algum. Tanto que o escritor em Provérbios disse, 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra, e não me dê nem pobreza nem riqueza. Se o Senhor me fizer muito rico, eu posso me esquecer de ti. Eu confio mais no dinheiro do que no Senhor. E se eu estiver muito pobre, eu posso ser tentado a roubar. Então, dá-me o pão de cada dia. Seria mais ou menos isso. Dinheiro é tão importante na Bíblia Sagrada que Jesus diz que o dinheiro pode atrapalhar o progresso espiritual de algumas pessoas. Quando ele falou sobre o jovem rico, ele diz, ele colocava a sua confiança nas riquezas e por isso ele não pôde entrar no reino de Deus. Dinheiro é tão importante que o próprio Jesus Cristo diz que dinheiro pode atrapalhar os nossos relacionamentos familiares. Um dia um homem chegou para Jesus, Jesus estava pregando, e o homem disse para ele, Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo os bens. Jesus diz, homem, quem me constituiu partidor entre vós? O relacionamento familiar estava afetado por causa da herança. Isso pode acontecer. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que o dinheiro seja a raiz dos males, mas o amor ao dinheiro. Nesse texto, nesses 4 versículos que Paulo escreve, ele está dizendo, se você abraçou o Evangelho, e se você olha para a vida sob a ótica do Evangelho, você olhará para o dinheiro sob a ótica do Evangelho. E como que deve ser olhar para o dinheiro sob a ótica do Evangelho? É você olhar para o dinheiro como um instrumento para abençoar outras pessoas. É por isso que Paulo fala aqui dessa coleta que haveria de abençoar os irmãos que estavam lá em Jerusalém. O dinheiro é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo empregado. E se você puder empregar o dinheiro como instrumento para abençoar outras pessoas, você estará utilizando o dinheiro sob a ótica do Evangelho. Paulo, então, fala sobre essa coleta e ele estabelece alguns princípios de contribuição. Veja bem, no versículo de número 2 ele diz, contribuição deve ser algo que seja com regularidade e disciplina. Ele diz, sempre no primeiro dia da semana, coloquem de lado e ofertem. Coloquem de lado e ofertem. Não é uma coisa esporádica, onde você só entrega, contribui de vez em quando e assim por diante. Mas você deve ter regularidade e disciplina. Segunda coisa, Paulo diz, deve ser algo que tenha proporcionalidade. Versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte, separe uma quantia de acordo com a sua renda. Se você entrega proporcionalmente, e eu gosto nesse aspecto da própria ideia do dízimo, porque 10% não significa que um contribuiu mais do que o outro. Todos contribuem no mesmo tanto. Aquele que ganha mais, os 10% dele terão uma soma maior. Aquele que ganha menos, os 10% dele terão uma soma menor. Jesus deixou bem claro que até a viúva pobre, se ela entregava tudo o que ela tinha, ela dava muito mais do que os outros ricos ao redor. Paulo diz, a contribuição deveria ser com proporcionalidade. Além do mais, versículo de número 2, Paulo diz, tem que haver um certo planejamento. Você prepare, reserve para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Planeje. Todas as vezes que você só contribui, quando você se lembra que é dia da contribuição, você chegou na igreja, provavelmente você vai contribuir com menos, ou às vezes você vai contribuir com mais, você nem pensou nisso. O fato é que você não contribuirá com devoção no seu coração.
Versículo de número 3, Paulo diz que a contribuição deveria ser supervisionada. Ele diz que a própria igreja deveria escolher alguns irmãos que seriam aprovados pela igreja para cuidar daquelas ofertas. É engraçado, não é um irmão, vários vão supervisionar, vão olhar e saber o que está sendo feito. Mas o versículo de número 3 e 4 diz que isso seria com uso estratégico para abençoar outras pessoas. Qual que é o princípio que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se você abraçou o Evangelho, e se você olha para a vida sob a perspectiva do Evangelho, seus valores serão mudados. Até mesmo dinheiro, algo tão valioso assim, será usado como um meio para abençoar outras pessoas, e não apenas para o seu enriquecimento pessoal. Segunda coisa, versículo de número 5 a 9, Paulo faz planos para viajar. Se você observar esses versículos, ele está falando das viagens dele. Ele vai dizer, eu quero visitar a Macedônia, no versículo de número 5. Depois ele diz, quando eu estiver na Macedônia, eu descerei e visitarei vocês mesmos, já que eu estarei ali. E depois ele fala, dessa vez eu quero ficar com vocês por mais tempo. E ele diz, mas todavia eu vou passar o Pentecostes aqui em Éfeso, que provavelmente era onde ele estava quando ele escreveu essa carta aos Coríntios. Se você observar, mais do que meramente falar da agenda dele, Paulo está fazendo planos e ele está deixando claro para mim e para você como é que um crente, como é que alguém que abraçou o Evangelho e olha para a vida sob a perspectiva do Evangelho, faz planos. 2 princípios aqui. Primeiro, com bom senso. Se você observar, ele vai dizer, já que eu vou à Macedônia, e a Macedônia, Corinto está bem assim, está descendo, pertinho, está na Macedônia, já que eu vou à Macedônia, eu visitarei vocês. Olha, já que eu estarei com vocês, eu não quero viajar no inverno, é difícil viajar no inverno. Eu gostaria, por isso, de passar o Pentecostes aqui em Éfeso, onde eu estou. E ele vai estabelecendo alguns planos. Se você observa, ele está sendo lógico, ele está sendo racional, ele está dizendo, eu vou visitar vocês porque vocês estarão próximos, eu não quero viajar no inverno, e eu quero aproveitar essa oportunidade, essa porta que Deus abriu para mim agora aqui em Éfeso, onde eu estou. Quando Paulo está fazendo isso, ele está buscando as ocasiões e as condições apropriadas para os planos que ele vai fazer. Paulo está estabelecendo planos de acordo com uma pessoa sábia. Ele não está espiritualizando tudo, dizendo, é da vontade de Deus que eu vá e eu visite vocês agora, independente do inverno, e eu vou, e se eu morrer no inverno é essa. Tem várias pessoas que espiritualizam e não usam a mente. O instrumento que Deus deixou para ela utilizar, bom senso, ser lógico, ser racional. Tem várias pessoas que são insensatas nos seus planejamentos. Você pergunta para uma pessoa e diz, o que você gostaria de fazer no reino de Deus? Eu quero dedicar toda a minha vida ao Senhor. E você vai dizer, o que você já está planejando para isso? Não, assim, eu quero dedicar toda a minha vida a Deus. E qual que é o seu plano? E a pessoa não tem um plano. Eu converso muitas vezes com algumas pessoas e digo, qual que é o seu alvo na vida? Ele diz, crescer espiritualmente. Eu digo, o que você está fazendo para isso? Ele diz, não, não muita coisa. Você está lendo a Bíblia todos os dias, você está sendo lógico, está sendo racional no seu plano. Você vai tomar decisões, você vai fazer uma viagem, você vai mudar, vai fazer uma mudança. Paulo está dizendo, seja sensato. Segunda coisa que ele vai colocar é dizer, submeta tudo isso à vontade de Deus. Versículo de número 7, ele insere aqui uma frasezinha dizendo, se o Senhor permitir, ou seja, o crente sempre deve submeter todos os seus planos à vontade de Deus. O crente deve sempre inserir Deus nos seus planos. Deus é o centro dos seus planos, dos seus projetos. Então, quando você planejar fazer alguma coisa, planejar fazer um curso na universidade, planejar um casamento, planejar uma nova profissão, planejar uma mudança, a grande pergunta é como Deus será glorificado através disso.
Qual lugar que Deus ocupa na minha vida? Como as decisões que eu tomo refletem a glória de Deus? Como Deus será glorificado nesse exato momento? Quando teu filho, tua filha te procurar, pai, mãe, me dê uma orientação, a sua orientação como pai e mãe é, como Deus será glorificado e honrado nesse conselho que eu darei aos meus filhos? Como que o crente planeja? Sob a ótica do Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre relacionamentos. Ele menciona duas pessoas aqui. Se você observar no versículo de número 10 e 12, ele fala sobre Timóteo e depois ele fala sobre Apolo. E é engraçado você observar que quando ele fala sobre Timóteo e Apolo, ele dá algumas características desses dois homens. Timóteo, versículo de número 10, ele diz assim, olha, tomem providências para que, se Timóteo for com vocês, que ele não tenha nada que temer enquanto ele estiver com vocês. Ninguém o despreze. É engraçado porque quando você lê a Escritura Sagrada, quando você observa, especialmente o que Paulo escreve acerca de Timóteo, você vai observar algumas características interessantes sobre esse jovem. Esse jovem foi levado juntamente com o apóstolo Paulo em uma viagem missionária quando ele tinha mais ou menos uns 16 anos, 16 para 17 anos de idade. Timóteo estava em formação, então Paulo se refere a Timóteo como o seu filho na fé. Sempre que Paulo fala sobre Timóteo, Paulo fala de Timóteo como uma pessoa tímida. Inclusive, entre os comentaristas bíblicos, a frase Timóteo tímido, ela já foi cunhada. Timóteo tímido, ele era meio tímido, meio temeroso. Quando Paulo escreve para ele, Paulo tem que dizer para ele, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, Timóteo, mas o espírito de poder, lembre-se disso. E agora, se você observa que esse Timóteo é um indivíduo meio tímido, então você vai entender por que no versículo de número 10 desse texto, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, se Timóteo for com vocês, veja que ele não tenha o que temer. Em outras palavras, não o constranjam, não o amedrontem. Você bem sabe que tem algumas pessoas na igreja que quando elas falam, parece que elas estão agredindo a pessoa. Já viu isso? Elas te dão um bom dia, não, elas não te dão um bom dia, elas quase que saltam sobre você. E diz, uau! Paulo está dizendo, tome cuidado com Timóteo. Ele é meio tímido. Vai devagar com Timóteo. Versículo de número 11, Paulo diz assim, não o desprezem. Em outras palavras, ele está dizendo, já que vocês precisarão se relacionar com as pessoas, relacionem-se com discernimento. Versículo de número 12, ele fala sobre outra pessoa. Agora ele fala sobre Apolo. Apolo era muito conhecido dos coríntios. Se você leu a carta lá nos primeiros capítulos, você vai observar que Apolo já havia sido um dos pregadores naquela igreja. E alguns até gostavam da pregação, da oratória, do conteúdo dele. E alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas agora, provavelmente alguns crentes de Corinto queriam que Apolo voltasse para aquela igreja. E Paulo falou com Apolo, mas versículo de número 2, ele diz assim, quanto ao irmão Apolo, eu insisti que ele fosse com os irmãos visitar vocês, mas ele não quis de modo nenhum. Ele irá quando ele tiver oportunidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, respeitem a individualidade dele. Se a decisão dele de não ir agora não é uma decisão pecaminosa, respeite a individualidade dele. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Primeiro, nós somos seres relacionais. E os nossos relacionamentos nos influenciam. A vida consiste de relacionamentos. Se você abraçou o Evangelho e você olha para a vida sob a perspectiva do Evangelho, isso deveria moldar os seus relacionamentos. Isso deveria ajudar você, em primeiro lugar, a escolher seus amigos. Isso deveria ajudar você, em segundo lugar, a respeitar a individualidade das pessoas. Não tratar todos da mesma maneira como você acha que eles deveriam tratar.
Não julgue as pessoas pelos seus padrões. Talvez para você é normal, talvez para você não tenha nada, talvez para você pode chegar e as pessoas te tratam com toda a grosseria, com casca e tudo, mas seja gentil com as pessoas ao redor. Considere que existem alguns que são tímidos. E mesmo aqueles que não querem fazer o que você quer fazer naquele exato momento, como era o caso de Apolo, não significa que ele é um adversário. Você não tem que brigar com ele. O Evangelho deveria nos fazer olhar de maneira diferente para as pessoas ao nosso redor. Olhe como irmão. Nunca olhe como inimigo, como adversário, como alguém inferior. Acolha como irmão. Quarto e último lugar. Primeiro, Paulo diz então, o Evangelho nos ensina como lidar com o dinheiro, os nossos valores. O Evangelho nos ensina como planejar. O Evangelho nos ensina acerca dos nossos relacionamentos. E em último lugar, Paulo diz, o Evangelho deveria ensinar você a lidar com as pressões da vida. Versículo de número 13 e 14. Paulo fala sobre essas pressões da vida. Antes ele havia dito que alguns haviam se tornado seus adversários, no versículo de número 9. E agora no versículo 12 ele vai falar sobre as dificuldades da vida e ele diz assim para eles, sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. A vida não consiste apenas de alegrias, tem algumas dificuldades, tem algumas pressões. Como sofrer essas pressões à luz de toda a bênção e toda a riqueza que nós já temos de sermos filhos de Deus, sermos capacitados com os dons espirituais e de termos a vitória na morte pela ressurreição de Cristo Jesus. Como lidar com essas pressões? Ele vai dizer, em primeiro lugar, seja vigilante. O que significa isso? Cuida de você mesmo. Cuida da sua vida espiritual. Cuida do seu coração. Cuida dos seus olhos. Cuida dos seus pés, onde você anda. Muitas vezes nós queremos cuidar dos outros. Mas cuida de você mesmo. O inimigo procura alguém para devorar. E quem sabe hoje ele saiu à sua caça. Então cuida de você mesmo. Cuida da tua vida devocional. Cuida da sua intimidade com Deus. Seja vigilante. Segundo, ele vai dizer, mantenha-se firme na fé. Por quê? Evite o erro, evite o engano. Satanás, ele vai tentar conquistar você pelos dardos inflamados da dúvida. Evite o engano, inclusive o auto-engano. Alimente a sua fé, lute, fortaleça a tua fé em Deus. Lembre-se das bênçãos do Senhor Deus que podem fortalecer a tua fé nele. Versículo de número 3, aliás, o terceiro lugar, no versículo de número 13 ainda, ele diz, tenha coragem. A minha versão diz, sejam homens de coragem. Mas em outras versões diz, tenha coragem. Por quê? Você está entrando no mundo. Viver nesse mundo requer coragem. Lembre-se que essa foi a mesma exortação que Moisés fez para Josué, quando Josué estava entrando na terra prometida e ele teria que lutar, que batalhar contra os inimigos do povo de Deus ali. Já que você vai entrar em uma luta nesse mundo, o que é necessário é, tenha coragem. Você precisa testificar nesse mundo, então tenha coragem. Seja uma pessoa corajosa. Quando você se tornar covarde, amedrontado, você não falará do Evangelho para as outras pessoas. Em quarto lugar, Paulo diz, seja forte. Não se deixe esmorecer. As lutas da vida têm esse propósito de nos enfraquecer. Depois de 4 anos da universidade, você está cansado, você se sente enfraquecido. Depois de um projeto, de uma obra que você tinha que realizar, você desgastou tanto, você está enfraquecido. Depois de tentar criar a família, lutar pelo casamento, a santidade da família aqui e ali, você fica enfraquecido. Seja forte, não se deixe esmorecer.
Fortaleça você mesmo, dia após dia. A Escritura Sagrada diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Vá às fontes de fortalecimento para você. E por último, ele vai dizer: e que faça tudo com amor. Que tudo seja feito com amor. Quando você não faz as coisas sem amor, elas se tornam obrigação. Apenas, meramente obrigação. Esses dias eu li, um mentor meu me mandou uma mensagem, e eu li a mensagem de um pastor que deixou de pastorear uma igreja. Porque ele diz o seguinte: olha, na primeira vez eu ofereci uma carona para uma pessoa. E ela ficou muito grata, agradeceu pela carona. Na segunda vez eu ofereci carona de novo, e ela muito grata, agradeceu pela carona. E depois, que o tempo passou, alguns meses, ela já começava a me esperar lá na porta da igreja, eu conversando com os outros membros, recebendo, e ela começava a olhar assim no relógio e bater para mim. Naquele exato momento eu disse: está na hora de eu deixar dessa igreja e ir para outra, porque o que era uma alegria se tornou em obrigação. Ele já não tinha mais o mesmo amor para fazer aquilo. A pessoa estava cobrando dele naquele exato momento. Quando você deixa de fazer as coisas com amor, com alegria, virou obrigação. Paulo diz: não, tudo que você fizer, faça com amor. O Evangelho nos convida a isso. Como que nós podemos aplicar isso à nossa vida nesta manhã? De duas maneiras apenas. Primeiro, deixa eu perguntar a você: como o Evangelho tem moldado a sua vida? Como que o Evangelho tem moldado a sua vida? Como ele tem estruturado você? Algumas pessoas o Evangelho tem estruturado meramente de uma forma teórica. Você fica o tempo todo estudando sobre algumas coisas da Bíblia. Na hora que você vai praticar, você não percebe isso. Ontem à noite eu estava compartilhando essa minha preocupação com a nossa igreja. Nós estamos estudando o semestre todo um livro sobre relacionamentos, sobre ajudar uns aos outros. E muitas vezes, quando eu chego em um almoço comunitário na igreja, quando eu convido as pessoas para fazer alguma atividade, poucos vão, outros chegam hiper atrasados. Já chega no momento, a programação já estava terminando já. Outros nem participam. Eu digo: como que tantas vezes nós estamos aprendendo teoricamente, mas na hora da prática nós não estamos fazendo? Se isso acontece comigo, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou me tornando meramente um religioso. O Evangelho ainda não moldou os meus relacionamentos. Na prática, a coisa é outra. Quando o Evangelho entra na prática, em cada área da minha vida, então eu tenho crescimento espiritual e eu começo a crescer a estatura de Cristo Jesus. Muitas vezes eu me preocupo no próprio seminário, quando eu vejo pessoas que estão crescendo no conhecimento teológico, estudando, sabem tanto de teologia, mas eles não toleram uns aos outros. Eu me preocupo com os casais, quando marido e mulher conseguem falar de vários livros que eles já leram, mas eles estão a ponto de se separar. Isso, o Evangelho está tocando você apenas no campo teórico. Isso é perigoso. Você pode se tornar um religioso, ou pior, você pode se tornar um fariseu. Isso é perigoso. Paulo não queria isso para os crentes de Corinto. Segunda coisa a segunda aplicação para nós: qual área da sua vida está necessitando mais desse Evangelho? É mais ou menos como aquele rapaz que chegou a uma mercearia para comprar o Evangelho a granel. E ele disse: me dê algumas gramas do Evangelho. Não me dê muito, eu não preciso de muito, mas eu quero apenas algumas gramas. Me dê, por exemplo, 200 gramas de amor. Me dê 50 gramas de esperança. Me dê apenas 40 gramas de fé. Me dê apenas 5 de fidelidade. Me dê uns 2 de compromisso, por exemplo.
Oh, me dê 250 de alegria. Me dê 300 gramas de autossatisfação. Muitas vezes nós nos aproximamos do Evangelho assim, tentando consumi-lo a granel, quando na verdade nós devemos ver a integralidade. Quanto que você precisa e onde você necessita do Evangelho na sua vida. Se você conhece as suas fraquezas, você terá mais probabilidades de vencer essas fraquezas. Mas se você não conhece, o Evangelho ainda não atingiu a tua área toda, a área toda da tua vida, e você será vulnerável ao fracasso. Por que que Deus nos abençoou tanto? Para vivermos na prática, a verdade na prática, o Evangelho moldando o nosso viver diário, o extraordinário transformando o nosso ordinário. Essa é a mensagem do capítulo 16 de 1 Coríntios. Vamos orar neste momento?